Olá a todos, mais uma vez Bruno aqui e a gente vai começar, a segunda parte sobre geometria molecular. Enquanto na primeira aula eu falei muito sobre o que é, qual é o modelo que a gente usa, aqui eu vou ser mais prático, aqui eu vou ser mais como que a gente determina a geometria. Então, na prática do seu concurso, na prática da sua prova e por aí vai, se você fizer alguma coisa com esse conteúdo, esse vídeo vai ser aquele foco para você, aquele que vai ter a resposta direitinha, tá bom? E para isso, em primeiro lugar, eu vou estabelecer o que vai ser feito, né? A gente vai determinar, ok, agora como? Os passos que eu coloco para você poder fazer isso é que, em primeiro lugar, você precisa ter estrutura de Lewis da substância. No caso aqui que eu vou colocar, eu já vou te dar ela pronta. Mas no caso de concursos e afins, pode ser que você precise fazer, tá? Então isso aí está lá em ligações químicas. Como geometria molecular sempre tem a ver com o tipo de ligação covalente, então lembre-se que esse papo aqui só vale para quando você estiver falando de ligação covalente, tá bom? Segunda coisa, a gente vai determinar a geometria dos pares de elétrons. Lembrando que eu expliquei essa geometria dos pares na última aula, tá? É aquela geometria que não interessa o tipo de ligação e inclusive vai contar os pares livres como ocupantes. É como se fosse o molde da tua geometria. Em terceiro lugar, a gente vai pegar as informações que a gente determinou antes para determinar essa geometria. Duas informações importantes, né, que quase que eu deixo fugir aqui, é que, em primeiro lugar, com a estrutura de Lewis, dá para você extrair duas coisas. Primeiro, quem é o átomo central. Segundo, quem são os átomos ligantes. E, perdão, né, eu falei duas, são três informações. Primeiro, quem é átomo central. Segundo, quem é átomo ligante. Terceiro, quais são, ou caso tenha, né, quantos são os pares de elétrons livres. Com isso, átomo central, quantidade de ligante e quantidade de par de elétron livre, com a tabela que eu vou te dar, você consegue determinar a geometria molecular. Você consegue deixar fechadinha, tá? E como está bem grande aí no slide que está aparecendo para você, é bom você se lembrar que geometria dos pares de elétrons não é a mesma coisa que geometria molecular. Geometria dos pares de elétrons é como se fosse um molde, só que nesse molde pode ter posição que não está ocupada, e a geometria molecular é o bicho propriamente dito que você está buscando, tá? Mas não tem como achar a geometria molecular sem passar pela geometria dos pares primeiro. Aí tu fica, Bruno, não estou entendendo nada. Calma. Vamos pro exemplo, tá? É melhor explicar o método através de exemplos do que de outra coisa. Em primeiro lugar, eu vou pegar esse exemplo aqui, ácido sulfúrico. Aí você olha a estrutura. Bruno, que coisa feia! Tudo bem, eu sou feio também, você me aguenta, tá tudo certo. Olha só, a estrutura de Lewis está aí. Eu vou até botar aqui um apontador laserzinho para ficar evidente. Ó, ligação simples com O, ligação simples com O, dupla O, tá? A gente tem esse camarada aqui e a ligação oxigênio-hidrogênio aqui. Sempre a primeira coisa que você vai se perguntar quando você for determinar a geometria molecular é: quem é o átomo central? Sempre terá um. Sempre. Não existe exceção. Tem sempre um átomo que você vai considerar central. Aí, qual é o critério para tu achar o átomo central? Tá aqui, ó, bem reluzente no slide. Busque pelo átomo que tem mais ligações de todos. Ou seja, qual é o átomo que tem mais ligação? Nesse caso aqui, vê se não é o S. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ligações.
Se ele tem mais ligações, é ele que vai para jogo, é ele que vai ser o central. Show de bola? Então, S é o nosso átomo. Eita, essa aqui foi braba, hein? Deixa eu apagar esse acento nada a ver aqui. É o nosso átomo central, tá? O S é o nosso átomo central. Vamos continuar. Ok. Passo 1, porque qual é a do passo 1? Tu vai responder 3 perguntas. Quem é o átomo central? Quem são os átomos ligantes? E se tem par de elétrons livres, e caso tenha, quantos são? Só essas 3 perguntas, tá? Só para você se lembrar. Ó, vou até marcar aqui, ó. Átomo central, átomos ligantes e pares de elétrons livres. Essas são as 3 partes do primeiro passo. Então, comecei átomo central, depois eu estou vindo aqui para o átomo ligante. Ah, quem é átomo ligante, Bruno? Eu não sei. Átomo ligante é que está ligado. Ah, mas está todo mundo ligado, Bruno. Tá me zoando? Tudo bem, estou zoando um pouquinho, mas falando sério. Átomo ligante é o cara que está ligado ao átomo central. Ele tem que estar ligado ao átomo central. Por exemplo, tá vendo esses Hs aqui? Eles estão ligados ao enxofre, esse S aqui? Não. Então, esses Hs são átomos ligantes? Não. Por isso, inclusive, que eu peguei o exemplo do ácido sulfúrico para eu poder te mostrar que existem átomos que não são nem centrais nem ligantes. Tá bom? Ah, então quem é ligante nesse caso aqui, Bruno? Os Os. Esse O aqui não está ligado, ó. Esse aqui também não está ligado ao enxofre. Esse aqui também não está ligado ao enxofre. E esse aqui também não está ligado ao enxofre. Então, esses caras são átomos. Vamos ver se eu consigo escrever aqui no mouse. Átomos ligantes. Tá? A letra ficou feia, mas saiu. Então, tem 4 átomos ligantes aí, ó. Isso é importante, você contar a quantidade de átomos ligantes, ó. Nesse caso agora não me importa tanto o fato de serem oxigênios. Agora está me importando o fato de serem 4. Conta. Você precisa do número, ok? Eu até marquei aqui. Beleza, vamos continuar com samba, tá? E a parte 3, par de elétrons livres. Ah, tem par de elétrons? Sem estar ligado? Vamos ver. Você tem algum par de pontinho aqui no S? Não. Pô, Bruno, não entendi. Vamos fazer o seguinte. Esse caso aqui, por enquanto, acredita em mim. Não tem par livre, tá? Mas no próximo exemplo, eu vou botar um cara com pares de elétrons livres e você vai entender porque eu estou falando que não tem nenhum. Mas, por hora, acredita. Nesse caso aqui, é 0, tá bom? Não tem par de elétrons livres. E vamos deixar para ver melhor essa parte de elétron livre lá no exemplo 2. Então, recapitulando. Enxofre é o átomo central. Tenho 4 ligantes, que são os 4 oxigênios, e não tenho nenhum par livre. Aí, qual é o passo 2? A partir de átomo central, átomos ligantes, par de elétrons livres, você vai, em primeiro lugar, determinar o molde. O que seria o molde? A geometria do par de elétrons, tá? Que vai ser a primeira coluna, que vai te dar aqui, ó, a linha. E o molde é sempre a primeira coluna, que é a geometria básica.
esse moldezinho aqui. Aí, ó, o que que acontece? Como que você vai usar esse cara? Você vai usar assim, ó. Olha esse camarada aqui embaixo, ó. Deixa eu até fazer uma coisa. Vou apagar esse cara aqui. Vou usar marca-texto, ó. Tá vendo essa parte? Então, essa parte aqui te importa, amiguinho? Por quê? Isso que eu estou chamando de hashtag aqui, nada mais é do que o cara, esse cara aqui, tá? Ó, hashtag esse cara aqui. Vai de 2 até 6. E como que você calcula ele? Número de ligantes mais de par livre. No nosso caso, a gente não teve 4 ligantes e nenhum par livre. Então, 4 mais 0 dá 4. Então, a gente vai pegar esse camarada aqui, tá? Esse camarada aqui. Então, qual vai ser a geometria básica? Porque a geometria básica, ó, primeira coluninha, vai ser esse cara aqui. Qual o nome que está escrito? Tetraédrico, tá? Então, a geometria básica é tetraédrica. Então, ó, vamos ver. Vou apagar aqui os camaradas. E vou continuar. Ó, o papo que eu falei agora há pouco. E tem um gato aqui no pedindo carinho. Voltando. Pessoal, determinação dos pares, 4 ligantes, nenhum par livre, o hashtag da tabela, vai ser tetraédrico. É o papo que eu falei ali. Pronto, tem um gato querendo aparecer no vídeo, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Augusto. Oi. Pronto, garoto. Ih, meu Deus do céu, tá de fofice. Pronto, momento fofice. Agora vamos voltar pra química. Galera, 4 ligantes, nenhum par livre, o hashtag da tabela vai dar 4. E você vai ter a geometria dos pares tetraédrica, o papo que a gente fez aqui. Ok, Bruno. E agora, como determinar a geometria... Ah, esse gato... Pera aí, galera. Alô, som, som, som. Ok. Vamos voltar. Liga o gato não, galera. Voltando aqui. Tá? Como que eu vou determinar a geometria molecular? Quem vai te dar essa resposta agora vai ser o par de elétrons livres. Porque lembra que no primeiro momento eu estou aqui no 4? Lembra que o nosso foi 4 mais 0, que deu 4. Lembra? Então estou aqui. Ou ele pode ser tetraédrico, perdão, ou piramidal de base triangular ou angular. Ele só pode ser um dos três. Eu estou com um desses aqui, tá? Porque deu 4. Ah, se desse 3, seria trigonal plano ou angular. Se desse 5, seria essas 4 possibilidades. Se desse 6, seriam essas 5, tá? Então, você tem essas 3 possibilidades aqui. Ou é tetraédrico, ou é piramidal de base triangular, ou é angular. Como que eu vou saber que é um e não é o outro? A gente já olhou a linha, certo? Agora a gente vai olhar a coluna. O que te dá a coluna? Qual é a palavra-chave aqui da coluna? Ó, vou até utilizar agora o marca-texto. Ó, quem é que te dá aqui as geometrias moleculares? Pares livres, tá? São esses caras que vão te dizer se é um ou se é outro. Então, ó, vamos voltar para a informação que a gente pegou. Quantos pares livres a gente tem? Nesse caso, ó,
quanto que a gente teve de par livre? Não foi 0? Então, se eu tenho nenhum par livre, qual dessas colunas que vai ser? Vai ser do nenhum par livre. Se é o do nenhum par livre, qual é a geometria? Tetraédrica. Ah, professor, peraí, coincidiu com a básica. Sim, sempre que você tiver nenhum par livre, vai coincidir com a básica, tá? Ah, preciso decorar isso? Não, pelo amor de Deus, você vai ter sempre essa tabela, pelo menos galera que for meu aluno, você sempre vai ter essa tabela. Ah, Bruno, estou estudando para concurso. Pô, amigão, tu vai ter que decorar, tá? Não tem muito para onde fugir. Então, assim, se ele não tem nenhum par livre, todo esse texto aqui é a explicação do que eu acabei de fazer. Ele tem nenhum par livre, você vai ver lá a primeira coluna, vai coincidir. Ah, professor, mas você falou que geometria dos pares de elétrons é diferente da molecular. Sim, elas podem coincidir em qual é, mas são coisas diferentes, tá? Nesse caso, coincidiu. Por que coincidiu? Porque não tem par livre. Sempre que não tiver par livre, a geometria molecular coincide com a dos pares de elétrons. Tá? Então, nesse caso, o ácido sulfúrico ele é tetraédrico. Pois bem, vou aproveitar. Isso aqui é o ácido sulfúrico em molde 3D para vocês enxergarem. E ó, para vocês verem como esse bicho é tetraédrico, olhando de cima, tá? Essa bolinha vermelha é um daqueles dupla O, essa bolinha amarela é o enxofre, e você tem, ó, tá vendo? Fazendo um triângulozinho, só que esse triângulozinho, meu camarada, ó, ele tá um pouco para baixo. Vê se não é. Ó, vou ficar mexendo com ele um pouco para vocês enxergarem. Ó. Agora eu vou olhar ó, do ponto de vista desse, tá vendo? Ó, o triângulozinho, só que esse triângulozinho, ó, ele é um pouco para baixo. Vê se não é, ó. Tem esse cara agora para cima. Tá dando para enxergar? Se você pegar e ligar essas pontas, você vai ter um tetraedro, que é uma figura espacial com quatro faces, perdão, iguais. Para quem já jogou RPG de mesa, vai reconhecer a figura do D4, dado de 4 lados. Quando você liga essas pontas aqui, é aquele dadinho com 4 lados, tá bom? Vamos lá. Tendo fechado isso, vamos para o nosso exemplo 2. No exemplo 2, a gente tem água. É um bichinho um pouco menor, tá um pouco mais tranquilo de observar. E essa água, eu vou começar com o mesmo método. Então, primeira coisa, tu vai buscar sempre três coisas de primeira. Átomo central, átomos ligantes, se tem pares de elétrons. Você já notou que ele tem uma coisa diferente da outra estrutura? Uns pontinhos aqui junto com O, isso vai ser importante. Segura aí, vamos continuar. Primeiro, quem é átomo central? Você vai buscar quem faz mais ligação. Quem faz mais ligação não é o O, que faz duas? Então, esse camarada aqui vai ser o meu átomo central, vai ser o oxigênio. Então, vamos escrever, ó. O oxigênio aqui será o átomo central. Foi uma letra horrorosa. Foi. Tá? Continuando. Ah, tem átomo ligante? Tem que ter. Quantos átomos ligantes? 2. São os hidrogênios ligados ao oxigênio. Então, ó, tenho 2 hidrogênios, então tem 2 ligantes. Uma coisa que eu não escrevi, mas é importante colocar.
Lembra que eu falei que a gente precisa dessas quantidades? Então, 2 ligantes. Ah, tem par de elétron livre? Tem. Olha essas bolinhas aqui, ó. Olha essas bolinhas aqui. Vou até tirar aqui do vermelho para você não achar que eu tô... Para você não confundir com outra coisa. Vou botar a mesma cor, ó, que eu deixei do slide. Tá vendo? Isso aqui é par de elétrons, campeão. Quantos pares eu tenho? 2. Então, ó, eu vou ter par de elétrons? Sim. Quantos? 2 pares, tá? Aí, ó, vamos continuar. Lembrando, como que é representado o par de elétron livre? São sempre 2 pontinhos que estão ali coladinhos no átomo central. Ah, eu estou vendo o par de elétron aqui, mas não está no átomo central. Então não te interessa. Se lixa para ele. O importante é a par de elétron livre no átomo central. Sempre. Show? Continuando. Vamos lá. Se eu já determinei átomo central, quantos ligantes eu tenho e quem são, e par de elétrons livres, né, quantos eu tenho, agora eu posso buscar a geometria dos pares. Se eu tenho 2 ligantes e 2 pares, fazendo aquele hashtag da tabela, vai dar 4. Então, ó, se deu 4, eu estou nessa mesma situação, só que agora não foi 4 mais 0. Dessa vez foi 1, 2 mais 2, dando 4, tá? Foi isso aqui que aconteceu. E o fato de ser 4, de puxa para cá, ou é tetraédrico, ou é piramidal de base triangular, ou é angular. Um desses 3. Tá, Bruno, mas qual? Como que eu vou me decidir entre as possibilidades aqui? A quantidade de par livre que vai te dar. Quantos pares livres eu tenho? Não são 2, ó. 1 e 2. Se eu tenho 2 pares livres, olhando aqui na tabela, ó, nenhum, 1, 2. Então, do 2 pares livres, eu estou aqui na angular. Então, essa é a geometria dos pares livres. Uma coisa que eu me esqueci de falar, quando eu mostrei o primeiro exemplo, lembra que o ácido sulfúrico foi tetraédrico, a geometria? Você está vendo essa representação aqui, que tem um tracejado e tem um carinha como se fosse cheio? Deixa eu mostrar para vocês o que isso representa, para vocês me entenderem daqui para frente. Tá? Já até deixei quase. Vou botar o bichinho aqui, ó. Vou chegar ele um pouquinho para o lado e um pouquinho assim para baixo. E deixa eu fazer uma coisa aqui. Vou ver se eu consigo botar ele mais... Se eu consigo botar ele exatamente igual. Vamos lá. E agora só falta girar um pouquinho pro lado. Espera aí, não quero assim. Quero girar um pouquinho pro lado. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo. Vou botar um pouco assim. Agora é só acertar aqui a inclinação. Ver se eu melhoro pra vocês aqui. Nossa, eu tô mal de mexer esse bichinho aqui. Vamos lá, vamos mexer isso direito. Agora preciso isso. E agora mexer aqui, acho que vai dar pra ver legal. É, não tem jeito, tem que jogar um pouco pra trás, não tava querendo não, mas vamos fazer assim. Fazer desse jeito, pronto. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Dou uma ajeitada. Agora,
botar assim e pra cá. Foi. Galera, dá uma olhada nisso aqui. Esse cara tá pra cima, esse cara tá pro canto. Tem esse aqui que tá pra frente, mas ó, esses aqui estão no mesmo plano, tá? Como se estivesse na folha. Esse aqui tá vindo pra você. E o cara aqui atrás, ó, vou dar uma giradinha nele, ó. Tá vendo? Ele tá pra trás. Ele tá quase invisível, tá? Ele tá indo pra dentro da folha. Esses dois que estão no plano, eles estão sendo representados por esses caras aqui. Esse para cima e esse para a direita. Agora, tá vendo esse tracejado aqui? Esse tracejado é esse cara aqui. Ele é esse X aqui. Tá? Ele vai pegar essa parte. Enquanto esse cara aqui não está para frente, esse O vai ser este camarada de cá, tá? Então, nessa simbologia, você tem que... Isso aqui, vou até mudar a cor aqui da caneta para vocês poderem enxergar. Esse cara aqui significa para frente, tá? Foi mal a letra, estou tentando escrever rápido. E, enquanto isso, este cara aqui significa para trás, tá? Espera aí, deixa eu parar de ser analfabeto. Pronto, larga de ser analfabeto, Bruno, volta. Isso aqui significa para frente, isso aqui significa para trás, tá? Então, aquele do cheio é esse e aquele do tracejado é o para trás, e assim eu consigo representar uma figura 3D, tá bom? Voltando para cá, o nosso é angular. Sabe esse molde? Esse molde não tem 4 posições? 2 delas vão ser ocupadas por par de elétron livre. Então, é como se dessas 4 posições, 2 delas não estivessem. Eu vou fazer melhor ainda. Eu vou pegar, vou voltar aqui para o básico, vou tirar essa molécula e agora eu vou botar a água, ó. H2O, selecionei, vou fazer o 3D dela aqui para vocês visualizarem. Deixa eu voltar aqui para o stack, que ele tá de bobeira. Não tá querendo aceitar aqui, Pronto. Agora vai aceitar direitinho. Olha isso aqui. Por que que ele tá desse jeito angular? Agora eu vou girar o cara para ficar na mesma angulação na mesma angulação aqui, ó. Tá vendo que os dois estão para baixo? Os dois estão para baixo. Ah, e os pares de elétrons livres não participam da geometria da molécula, mas eles estão lá ocupando o molde que seria a geometria básica. Por isso uma coisa é diferente da outra. Tu se lembra a primeira que eu fiz? Não tinham 4 ali, na do ácido sulfúrico? 2 delas estariam sendo ocupadas por par de elétron livre que não conta. É isso que significa esse desenho. Esse cara aqui e esse cara aqui, na prática, não contam. Eu posso vir e retirar. Então, o que vai sobrar? O átomo central e os 2 ligantes. O átomo central e os 2 ligantes. É isso, geometria angular. Eu tenho a geometria básica tetraédrica, só que com 2 pares livres, né, 2 pares não ocupados, é assim que vai ficar, tá?
Então, ó, isso aqui tudo é explicação do que eu acabei de fazer, né? Geometria angular, tá? Dessa forma, eu finalizo aqui a apresentação. Muito obrigado aí pela tua paciência e espero que tenha ajudado aí você saber utilizar. Uma sugestão que eu te dou é: tenta refazer esses caras no papel à parte e ver se sai. Fora que também tem algumas listas sobre isso na internet, é só você jogar geometria molecular exercícios no Google e vai explodir lista de exercício na tua mão, tá? Então eu vou fechar por aqui. Abraço, até mais.